E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, né? Bom dia para você, para sua família. Pessoal, o dia da criança, os dias da criança tá chegando, né? E você está procurando uma opção aí de presente pro seu filho. Bom, toda criança no dia da criança querendo o quê? Brinquedo, né? Então você pode comprar um brinquedo para a criança, fazer ela doar um brinquedo que ela só tem para uma outra criança que menos favorecida, né? Menos assim favorecida. E você pode também renovar um pouquinho o guarda-roupa do seu filhinho, da sua filhinha. Então eu estou recomendando para você aqui um lugar aqui no CPA 2, que é o Limãozinho Kid, tá? Tá aqui, ó, o CPA 2, o Limãozinho Kid. Você pode aqui, e aqui na Avenida Brasil, tá? O número 251, né? É isso aí. Número, aliás, 502, número 502. CPA 2, tá? Avenida Brasil, CPA 2, número 502, certo? 502, Limãozinho Kid. Ali você vai encontrar a melhor roupinha para o seu filhinho, tá ok? Aí você procura lá a Jéssica, né? Que vai mostrar para você as melhores becas, as melhores camisetas, bermudas, calções, cuequinhas para sua criança, os vestidinhos para as princesas, para as meninas, as calcinhas para as meninas, tá ok? Ali no Limãozinho Kids, tá? Fica aqui, ó. Você pode ligar lá para a Jéssica no 6599209 9025. Vou repetir. 659 9209 9025, tá? Limãozinho Kid, ali você vai encontrar a bequinha que o seu infante, né, que a sua criança vai amar. Bom dia, pessoal. Bom dia. Sextou, sexta-feira chegou, né? E nós estamos aqui novamente aqui no News, né? No New Life, no Conectado 7. E aí, tipo assim, né? Vamos começar. Começou quente, né? Sexta-feira começou quente, calor. 5 horas da manhã, 4 e meia da manhã, já tava o calorzão pegando aqui em Cuiabá. Ó, então vou mostrar pra vocês. Como é que é? Você coloca água, né? Aí você coloca algumas flores, pétalas, né? Secadas, secas de hibisco, tá? Da flor hibisco. Aí você deixa essa quantia assim, uma quantia pouquinha, né? A água vai ficar toda vermelha. Essa água da flor de hibisco vai ficar toda vermelha, tá? Aí você toma. Ah lá, já tá começando a ficar vermelha, tá vendo? Já estão vermelha aí, ó. A flor de hibisco, a folha, a pétala do hibisco, ela tem propriedades medicinais, tá bom? Então, se você quer emagrecer, quer manter o seu corpo na linha aí, ajuda a fazer exercício, né? Levantar ferro, fazer bastante exercício. Você tem que fazer exercício todo dia, caminhada, corrida, principalmente corrida, né? Bastante corrida. Se você tem uma esteira em casa, aproveita essa esteira, corra bastante. Quanto mais você correr, vai melhorar 100% a sua saúde, tá? O melhor exercício que tem é o Cooper, é a corrida, tá? É caminhada e corrida. Esse negócio da barriga e tudo mais, é só parar de comer muito, né? Às vezes você come mais do que deveria comer, por isso que você fica barrigudinho, por isso que você fica com o ventre, né, avantajado. Se você parar de comer, né, tanto assim, e começar a regular a sua alimentação, você vai emagrecer, tá? Você vai ficar fininho do jeito que você quer, vai chegar quer dizer, você vai ter que saber fazer um controle alimentar de quais os alimentos que são nutritivos, que você pode fazer uma refeição só por dia e fica nutrido, né?
E quais os alimentos que você não deve comer, que vai fazer você engordar, que vai fazer você aumentar de peso, quer dizer, a quantidade calórica, né, dos alimentos. Então tem que ser um estudo, né, sobre a quantidade calórica, então calorias, né, tá bom? É só isso. O segredo mesmo para emagrecimento é isso aí, tá? Vamos ler a meditação de hoje, sexta-feira, né? Sexta-feira, dia 10 de outubro. Na verdade já chegamos aí no primeiro terço, né? Um terço do mês de outubro, quer dizer, agora amanhã, domingo, vai ser o dia da criança, né? Dia 12, tá? Você pode aí, como eu falei no começo do vídeo aí, comprar roupa, né? Renovar o guarda-roupa da sua criança, ali no Limãozinho Kids, né? Limãozinho Kids aqui na Avenida Brasil, 501, se não me engano, não é? Em frente do Lima Limão, tá? Procura lá a Jéssica. E eu passei também o zap dela. Mas vamos à meditação matinal de hoje, ok? Bom dia para você, bom dia para a família. Que o Espírito Santo esteja no seu coração e que o perdão e a misericórdia de Cristo, você ande na presença dele e esteja dentro com você, né? Que Deus faça morada na sua mente e no seu coração, tá bom? Vamos lá à meditação de hoje. Mistérios de Deus. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem. Então tem muita coisa que está revelada sobre Deus e nos pertence, mas encobertas pertencem ao Senhor. A nós e aos nossos filhos, pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio capítulo 29, verso 29. Há muitos mistérios na Bíblia que não podemos realmente compreender. Como pôde a Trindade ser 3 pessoas e um único Deus? É um mistério. Como surgiu o mal no coração de Lúcifer? Como Jesus poderia ter uma natureza humana e outra divina ao mesmo tempo? Então, o próprio apóstolo Paulo reconheceu que isso soaria como escândalo e loucura para muitos. Ver 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 a 23. Se você acha difícil lidar com isso, ou conhece alguém que nega a fé por causa das coisas inexplicáveis que ela possui, peça a ele para definir o que é a consciência e como ela funciona. Veja, graças à mente que dispomos de consciência, noção de individualidade e sentimentos, mas não sabemos como ela existe nem como funciona. Podemos até detectar sintomas biológicos de um estado de espírito como prazer, amor e ódio. Também podemos estimular quimicamente o cérebro, obtendo resultados comportamentais. Contudo, a ponte entre um lado e outro ainda permanece um mistério. Seria correto desprezar a ciência porque há nela questões não resolvidas e que talvez nunca se resolvam? Claro que não. Mas por que então afirmamos racionalmente a existência de coisas que não conseguimos explicar? A razão é simples. Por causa do poder explanatório de seus conceitos e os indícios que vemos delas. Podemos não enxergar o pensamento, mas vemos o resultado do que ele produz. Da mesma forma, podemos não enxergar Deus, mas vemos as evidências de sua ação na história. Não acreditamos que Jesus é o legítimo Filho de Deus apenas porque somos crentes, mas porque essa é a única explanação plausível diante de tudo o que ele fez. Seja como for, você percebe que não são somente os crentes que duelam com realidades difíceis de entender. Os não religiosos também enfrentam dilemas. A diferença da fé está na segurança de um Deus que pode acalmar as angústias de uma mente inquieta. Portanto, lance suas perplexidades aos pés de Cristo. Ele cuidará dela para você. Tem coisas que a gente não pode explicar, né? Não tem como explicar. Mesmo a ciência também tem fatos científicos que também não são explicáveis, né? E, no entanto, muitas pessoas não deixam de acreditar na ciência, né?
Agora, porque você não pode explicar muitas coisas da Bíblia e de Deus, você vai dizer que é ateu, que não acredita em Deus? Ou que não quer nenhum compromisso efetivo com Ele? Quer dizer, então, incoerência, né? Incoerências. Então, quando você me diz que você não crê em Deus, eu pergunto para você, então explique o que é consciência, né? Explique o que é consciência para você e como que ela funciona, né? Então, vamos lá, hoje dia 10 de outubro, sexta-feira, finalizando a lição da semana, né? Após o relato de Raabe e os espias, aqui em Josué capítulo 9, a Bíblia não a menciona até que seu nome surge novamente na genealogia de Jesus. Ela, Raabe, se casou com Salmão. Salmão, um dos espias. Ela se casou com Salmão, da tribo de Judá, tornando-se mãe de Boaz e sogra de Ruth. Outra mulher notável, Ruth, Mateus 1:5. Ruth capítulo 4, verso 3 e 21. Por meio de sua fé em Deus, a prostituta de Jericó, condenada à destruição, tornou-se um elo significativo na linhagem real de Davi e antepassada do Messias. Isso é que Deus é capaz de realizar por meio da fé, mesmo que seja apenas do tamanho de um grão de mostarda. Mateus 17:20 e Lucas 17:6. Sua conversão, a conversão de Raabe, né, não foi um caso isolado da misericórdia de Deus para com os idólatras que reconheceram sua divina autoridade. No meio daquele território, um povo numeroso, os gibeonitas, renunciou ao paganismo, unindo-se a Israel e partilhando das bênçãos da aliança. Deus não reconhece nenhuma distinção em matéria de nacionalidade ou classe social. Ele é o Criador de toda a humanidade. Pela criação, os seres humanos são membros de uma mesma família e todos são um pela redenção. Cristo veio para demolir todo muro de separação, para abrir cada compartimento das cortes do templo, a fim de que cada pessoa pudesse ter livre acesso a Deus. Seu amor chega de todos os lugares. Esse amor tira da influência de Satanás os que foram iludidos por seus enganos. Gálatas capítulo 3, 28. Esse aqui é do livro da escritora norte-americana Ellen G. White, Patriarcas e Profetas. O livro chama Patriarcas e Profetas, publicado pela Casa Publicadora Brasileira em 2021, na página 217. Então, perguntas para consideração. Como podemos entender segundas chances ou outros sem distorcer e utilizar mal esse conceito? Pense em uma mulher que vive um relacionamento abusivo. Ela deve expressar uma suposta graça e permitir que o abuso continue? Nesse caso, como podemos encontrar o equilíbrio? Segundo quesito aqui. Pense em Raabe como exemplo de fé, quando reconhecer que alguém está se abrindo para Deus, mesmo que sua vida ainda esteja longe do ideal bíblico. Podemos reconhecer a fé dessas pessoas sem aprovar todas as suas práticas? Josué combinou justiça e graça para resolver a situação causada pelo engano dos gibeonitas e por sua própria negligência em consultar o Senhor. Alguma situação em sua vida requer justiça e graça? Como você deve agir, né? São questões aí para a gente meditar, para a gente refletir, né, sobre a lição dessa semana. Mas vamos aí às notícias de hoje, né, gente? As notícias de hoje, vamos ver como que está a situação. Bom, eu estou aqui assim, uma situação, eu vivo com uma senhorinha, que é minha mãe, de 85 anos. Aí ontem ela saiu para fazer umas compras e não comprou quase nada, não conseguiu comprar quase nada com o salário dela, né? Ela ganha uma pensão, ela ganha um salário. Então aí eu falei para ela, mãe, não é sua culpa, ela está muito nervosa, ela está muito chateada.
Aí eu falei para ela assim, não é a sua culpa, né? É a culpa do governo atual, né? Dessa economia atual. Você vai no supermercado, o salário que você recebe não dá para comprar quase que nada, né? E ela falou para mim assim, eu não comprei quase nada, não deu para comprar nada, porque meu dinheiro não sobrou para nada. Então eu falei, pois é, filho, é essa a situação econômica atual do Brasil, né? O Brasil está numa situação muito feia economicamente falando, tá? Tô falando aqui economicamente falando. E o povo não se revolta, é impressionante. Se fosse em qualquer outro país do mundo, o povo já estava revoltado, quebrando tudo na rua, né? Mas aqui é o Brasil, cara. Aqui é o Brasil e o povo não se revolta, não. O povo está conformado, né? O povo brasileiro, ele aceita, né? O governo que estiver no poder, ele aceita. Infelizmente é assim. Bom, Cuiabá hoje, como eu falei para vocês, tá quente. Tá muito quente, né? O clima tá... Agora em Cuiabá tá 26 graus, tá bom? Como eu falei ontem, né? Hoje 26 graus nesse momento. Agora aqui em Cuiabá são 8 horas e 27 minutos, tá bom? Hoje, sexta-feira, a máxima vai ser de 33 graus, mínima de 26. Sábado vai ser 36 graus, a mínima 27. Domingo vai ser 35 graus, mínima 29, segundo o clima-tempo, tá? E aí vai por diante. Então a máxima hoje vai ser 33 graus aqui em Cuiabá. Já acordou aquele... Nós já levantamos com aquele... né? Agora deve estar passando o jogo da seleção brasileira, né? O Brasil está jogando lá no Oriente, lá não sei onde. Sei lá, acho que na Coreia do Sul, Coreia do Norte. É Coreia do Sul. Tá jogando, né? Mas é isso aí. Um abraço para todo mundo aí, gente. Pessoal que está assistindo. Vamos às notícias de hoje, dia 10 de outubro. Datas comemorativas. Hoje é o dia da honestidade, então sejamos sempre honestos, né? Hoje é o dia dos veteranos da Marinha. É o Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher. Dia Nacional de Segurança e de Saúde nas Escolas. É o Dia Mundial contra a Pena de Morte. Não sei por que tem esse dia, né? Contra a pena de morte. Porque o mundo todo vai decretar a pena de morte, né? Quando vier perseguição contra os cristãos, por exemplo, a Igreja de Deus no final dos tempos, vai ser decretada pena de morte. Primeiro, prisão, para quem não obedeceu o staff de governo mundial, né? Da besta, né? A gente fala assim do anticristo, né? E depois o anticristo mesmo vai dar pena de morte para todos aqueles que não obedecerem à sua governança mundial. Então, a pena de morte vai sempre ter, o final vai terminar com pena de morte. Então, eu não sei por que essa besteira aí de colocar o Dia Mundial contra a pena de morte, né? Se tem pena de morte. A bandidagem, quando vai tomar o seu celular e você não entrega o celular para ela no meio da rua, um assalto, ela dá pena de morte para você, matando você para tirar seu celular. Então, pena de morte tem em todo lugar. Temos que protestar contra isso? Temos. Mas tem pessoas que existem, que tiram a vida de pessoas, que fazem maldade, que sequestram, que fazem tudo quanto é tipo de maldade que existe, né? Mereceria ou não mereceria a morte? Pergunta isso para um pai que de repente perdeu uma filha, né? Perdeu a única filha que tinha, num assalto, por causa de um simples celular, né? Pergunta isso para uma mãe que também perdeu uma filha por um namorado abusivo, num relacionamento abusivo, que o cara foi lá e tirou a vida da moça, praticou um feminicídio. Pergunta para a mãe se ela não quer, né, a morte. Cristo falou que nós temos que perdoar. Enquanto a gente perdoa, essas pessoas não se perdoam e elas continuam más, né? Temos que perdoar sim, temos que cumprir a ordem do mestre, né? Mas fala isso para uma mãe que acabou de perder a filha numa situação dessa, para um pai, né? E assim por diante. Então, pena de morte deveria ter, na minha opinião, para crimes, tá? Crimes voluntários, crimes assim hediondos, que você vê que a pessoa não tem jeito, né? Que a ciência, que a psicologia, a psiquiatria demonstrar, né, para todas as autoridades, olha, essa aqui não vai ter jeito, essa pessoa aqui não vai ser transformada nunca. Vocês podem colocar ela 100 anos na cadeia, 50 anos, 20 anos na cadeia para cumprir lá uma medida sócio não sei o quê. E a pessoa não muda, ela sai de lá pior do que ela entrou. Mais ódio ainda e quer fazer só o mal, né? Lembra da história do homem da luz vermelha, né? Do criminoso da luz vermelha na história do Brasil, né? Quando ele saiu da cadeia, ele cumpriu sei quantos anos de prisão. Ele matou muitas mulheres. Depois ele saiu da cadeia e ele foi fazer o mal, foi continuar fazendo o mal. Tiveram que matar ele
A própria população atirou nele porque não tinha conserto mais, tá? Então é isso, gente. Tem situações que tinha que ter realmente uma punição, eu acho que mais rigorosa, né? Porque aí você amedrontaria aquele que estaria pretendendo começar no crime, né? No assassinato, assassino de aluguel. Tem muitos assassinos de aluguel que matam uma pessoa aí por 5 mil reais, por 2 mil reais, até menos que isso. Contratado para matar, entendeu? Existe isso. Você querendo aceitar isso ou não, mas é verdade, isso acontece. Então, também é o Dia Mundial da Saúde Mental, eu estava falando aqui, né? O Dia Mundial do Lions Club, um abraço para todo mundo do Lions Club. Eu fiz uma operação pelo Lions Club, da visão, né? Da visão. E graças a Deus eu voltei a ter uma boa visão. Graças ao Lions Club. Todos os voluntários do Lions Club são pessoas realmente maravilhosas, né? Que ajudam milhões de pessoas pelo mundo afora a voltar a enxergar novamente, com as cirurgias, né, que o Lions Club patrocina. Parabéns, é uma instituição louvável, né? Dia Mundial do Ovo, tem até o Dia Mundial do Ovo, gente. Tem, Dia Mundial do Ovo, é hoje, né, dia 10 de outubro. Vamos lá, temperatura, indicadores financeiros, lá em Aracaju, no Ceará, aliás, Aracaju é Sergipe, tá? Tem uma brincadeira, o que é? O único estado que quer ser carro. Sergipe. Aracaju, 23 é a mínima e 29 a máxima hoje. O dólar está em alta de 0,58%, um dólar está custando R$ 5,37. O euro está em baixa de 0,02%, um euro está custando R$ 6,21. Pontos do Ibovespa em baixa de 0,31%, está 141.708 pontos. Bitcoin está em baixa de 0,74%. Um Bitcoin está custando R$ 653.528,09. IPCA, taxa IPCA em alta de 0,48% desde setembro de 2025. E a taxa Selic se mantém em 15% em alta desde o dia 18 de setembro de 2025. A grama do ouro abaixou, a grama do ouro está em baixa. A grama do ouro está custando R$ 689,76. Ajude aqui no nosso QR Code, tá? Mande sua ajuda financeira aí para a gente manter esse Conectados podcast no ar, tá? Conectados News aí, Conectados 7 News no ar, ok? E também ajude aí o site Fishing News. Você pode entrar, até se Deus quiser, até semana que vem a gente consegue já colocar aqui a tabuletinha do Fishing News. Você pode entrar na chave Pix DDD, tá? É o número de um celular, tá bom? DDD 41 99646 0100. DDD 41 96646 0100. Notícias nacionais, vamos às notícias de hoje, notícias nacionais. Equipe da ONU chega oficialmente a Belém do Pará, lá para a COP30, tá? Para a COP30, a comitiva com 25 integrantes da ONU chega a pouco mais de um mês da conferência e acompanha a etapa final de preparativos do evento climático global. Então o pessoal da ONU já está em Belém do Pará, ok? CPMI do INSS aprova a quebra dos sigilos bancários e fiscal de dirigentes ligados ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, a Sindenap. A entidade tem entre seus vice-presidentes um dos irmãos do presidente Lula, José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico. Ele, no entanto, não é investigado pelo esquema bilionário de fraude contra aposentados e pensionistas. Como assim? Não é? Se ele é presidente da entidade, dos Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, ele não é investigado por quê? Se essa Sindenap desviou milhões do INSS, da aposentadoria de velhinhos. E por que o presidente, que é o irmão do Lula, né, o tal do José Ferreira da Silva, o Frei Chico, não está sendo investigado? Conversa fiada, meu irmão. Tá pensando que nós somos trouxas, ô PT? PT tá achando que nós somos trouxas, né? Essa CPI tá achando que nós somos trouxas? Para com isso, gente.
Justiça volta a suspender edital de medicina exclusivo para membros do MST. Uma decisão liminar do juiz Ubiratã do Couto Maurício, nesta quarta-feira, dia 8, voltou a suspender um edital da Universidade Federal do Pernambuco que destinava cotas para integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, em cursos de medicina. A proposta previa a reserva de 80 vagas. Poderia ser só 10 vagas, né? Ou 5 vagas. Por que 80 vagas? Né? 80 vagas para integrantes do grupo sem necessidade de realização de vestibular. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, até onde isso vai chegar, né? A corrupção, a roubalheira, o descaramento, a sem-vergonhice, né? Vai chegar assim as caras abertas no Brasil. Até onde, né? Podia ali reservar 5 vagas, né? Para o pessoal do MST lá no Pernambuco, né? Talvez no máximo 10 vagas, mas 80 vagas, gente. Para o curso de medicina lá, para gente que não passou no vestibular, para gente que não tem competência para ser nem professor, que dirá médico, né? Então, eu sou a favor de você fazer uma condição que, por exemplo, o vestibular ou o Enem, né, o ensino médio, você passou no Enem, beleza, você está disputando a vaga lá para medicina. Você passou no vestibular para medicina, não importa onde você veio, que classe social você veio, se é do campo, se você é pobre, se você, que classe social você seja. Mas você passou no vestibular, você pode fazer medicina. Quer dizer, tem que passar no vestibular, né? Não pode reservar vaga assim de graça para quem não passou no vestibular. Então, eu vou concorrer à vaga também, ué, né? E a maioria dos jovens aí vão concorrer da vaga também, né? De grátis, né? Eu vou invadir terra com o pessoal aí, né? Falar sou do MST, entro lá no grupo MST e aí vou concorrer essa vaga aí para ser médico, né? No futuro, já que a vaga é de graça, né? Ministério Flávio, o ministro, cara, eu não sei como que botaram esse cara lá, mas botaram. Infelizmente botaram. O ministro Flávio Dino, do STF, autoriza silêncio de presidente de sindicato da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, sobre as fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Ele autoriza silêncio, né? Dirigente sindical está obrigado a comparecer à comissão. Cara, Dino está por trás também. Quer dizer que você quer cobertar a gente aí do seu partido, Dino, né? PCdoB, PSD, PCdoB, né? PCB, do PT, da esquerda. Canalha, safado. Barroso anuncia aposentadoria antecipada e abre nova vaga no Supremo Tribunal Federal, porque ele aposentou. Barroso, o ministro Barroso, graças a Deus, Barroso. O Alexandre devia seguir seu exemplo também. A Carmen Lúcia também, né? Seguir seu exemplo, todos eles aposentarem, né? Que bom, Barroso, que você tomou essa decisão sábia, né? Nesse momento da sua vida, né? Vai cuidar de outras coisas, né? Vai se dedicar ao ensino de direito, né? Para ser professor em alguma universidade por aí, né? Aposente, né? Você pode aposentar antes dos 70 anos, né? O Alexandre de Moraes, você pode aposentar antes dos 60, né, cara? Sai daí, entendeu? Olha lá, ó. Então, Barroso anunciou aposentadoria antecipada e abre nova vaga no Supremo Tribunal Federal para indicação de Lula. Ministro afirmou que decisão foi amadurecida ao longo de 2 anos. Depois que a lei Magnitsky veio, aí diz que a decisão dele foi amadurecida ao longo de 2 anos. Canalhas, né? O ministro afirmou que a decisão foi amadurecida ao longo de 2 anos e que pretende seguir novos rumos fora da vida pública. Jorge Messias, Rodrigo Pacheco, Bruno Dantas e Vinícius Carvalho são cotados para sucedê-lo. Olha aí, só gente do PT, só gente que segue Lula como se fosse cachorrinho, né, preso numa coleira. A defesa, rádio e partidos se pronunciam sobre prisão de comentarista esportivo, o advogado que representa os interesses do comentarista esportivo Fernando Gomes se pronunciou sobre a prisão do cliente nesta quinta-feira, dia 9. Ele é suspeito de integrar um esquema de corrupção que desfalcou os cofres da Secretaria da Saúde de Fazenda do Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba.
em 10 milhões. O prefeito da cidade, Marcondes, também foi preso. Gente, só escândalo, né? É o seguinte, quanto mais dinheiro você tem, quanto mais famoso você é, mais dinheiro você quer, né? Não importa de que forma, né? É assim, aí ó, aí como diz Salomão, né? De tudo que você tem ouvido, a suma é teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus vai trazer a juízo todas as coisas, até aquelas que estão escondidas, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más, né? Então aí a verdade está aparecendo sobre certas pessoas, sobre certos cidadãos, né? As verdades estão aparecendo. E muita gente vai preso. Até o Marco Marcondes, lá, prefeito de Curitiba, né, está envolvido na situação aí de corrupção. Polícia Federal deflagra, será mesmo? Vamos ver que as investigações, né, as provas que surgirão, né. Polícia Federal deflagra a Operação Segurança Legal, a 9ª em todo o país. Aproximadamente 590 policiais federais participam da fiscalização voltada ao combate de empresas clandestinas que executam atividades de segurança privada sem autorização da instituição. A operação ocorre em todas as 27 capitais e nas 96 unidades descentralizadas da Polícia Federal, com a previsão de fiscalizar 565 estabelecimentos entre casas noturnas, comércios, condomínios e outros locais que possam empregam serviços de segurança irregular. Forças de segurança apreendem armas de fogo, granadas e drogas em Ibirapitanga, Bahia. Material foi localizado em acampamento utilizado por grupo criminoso. Estão desvendando aí os mistérios, né, da criminalidade. Armas de fogo, gente. Muitas armas de fogo foram apreendidas, né? Ó, dentre essas armas de fogo tinha granada, né? Além de granada tinha drogas. Isso foi lá na Bahia, na cidade de Ibirapitanga, né? E era um lugar de acampamento, né? Utilizado por um grupo criminoso aí, né? Grupo que furtava lojas de shopping é alvo de ação no Distrito Federal. Os suspeitos, né? E esse grupo de suspeitos usavam sacolas preparadas para burlar sistemas antifurto durante os crimes. 3 pessoas foram presas até o momento, mas vai pegar mais gente, você pode acreditar, né? A polícia está de olho, vai pegar mais gente, vai pegar essa gangue aí. Eles pensam que estão de boa, eles vão entrar pelo cano bonitinho. Bandido sempre se dá mal. Polícia Rodoviária Federal, PRF, participa do Círio de Nazaré pela 34ª vez consecutiva no Pará. Traslado para Ananindeua, Marituba e Romaria Rodoviária. A Romaria Rodoviária tem previsão de duração de 13 horas e deve envolver mais de 1.500.000 pessoas ao longo do trajeto. O Círio de Nazaré acontece lá em Belém, né? É em Belém do Pará, se não me engano. É isso, no Pará. Agora, é isso mesmo. Eu nunca fui, né? Um dia eu quero ir lá para documentar tudo, fotografar, filmar, fazer uma matéria e tal. Ou talvez até um documentário, né? É uma coisa fenomenal. Muitas pessoas vão para lá, né? Para o Círio de Nazaré. Sites que vendem itens usados em adulteração de bebidas serão notificados. Medidas são uma resposta direta à identificação de casos de intoxicação e mortes por metanol no país, em especial no estado de São Paulo. Gente, esse negócio de colocar metanol na bebida foi proposital, né? Deve ser um psicopata, tem um psicopata aí envolvido, ou um grupo de psicopatas, né? Que acham que estão fazendo isso aí para desviar outro assunto mais importante. O assunto mais importante no Brasil que está acontecendo agora é a CPMI do INSS, né? Então, como o crime organizado domina o poder no Brasil, eles têm que encontrar outras coisas para notícia, para a mídia desviar a atenção da CPMI. Tudo isso é para desviar a atenção da CPMI, pessoal. Isso aí é estratégico. Isso é coisa de político, tá?
Então a CPMI lá vai chegar aonde? Vai chegar onde deve chegar, que é o presidente da República, né? O irmão do presidente da República é presidente do sindicato que estava roubando milhões de velhinhos, né? E eles querem reeleger novamente esse atual presidente para manter o crime organizado governando o Brasil. Então aí apareceu esse negócio aí, proposital aí, do metanol nas bebidas, para a imprensa, a mídia, diariamente está falando só sobre esse assunto, e esquece de falar da CPMI, esquece de dar devida importância no noticiário local sobre a CPMI do INSS, né? Se vocês não perceberam isso, né, é porque falta... A imprensa, ela infelizmente, ela está toda presa também ao crime organizado, está presa, a imprensa, a mídia brasileira, está toda afiliada ao PT, a organização criminosa. Tem uma organização criminosa no Brasil que é um partido político, e todo mundo sabe disso, né? Só quem não quer reconhecer isso é quem está com a mente cauterizada em relação a esse partido político, né, que defende ideologia política. Mas está tudo claro isso aqui, é claro isso aqui, a corrupção, ela demandou tudo isso que nós estamos vendo acontecendo no Brasil atualmente, tá? Então aqui, inflação medida pelo INPC sobe. Mamãe estava reclamando do preço das coisas, ela não conseguiu comprar nada. Porque a inflação subiu e foi medida pelo INPC em 0,52%. Coisa que ela queria comprar, não conseguiu comprar. Por isso que ela está nervosa hoje. Em setembro, e 5,1% em 12 meses a inflação subiu. Índice costuma ser utilizado para reajuste anual de salários. Aí eles aumentam o salário. Quando que aumentou? R$10, R$100. Tinha que aumentar o salário em R$2.000, R$3.000, entendeu? E não permitir que outras coisas aumentassem, que o preço dos produtos, principalmente alimentícios que fazem parte da cesta básica, e a conta de luz e água não aumentasse, entendeu? Então tinha que aumentar o salário em mais R$2.000, né? E dar uma verdadeira dignidade para o povo brasileiro. É isso que deveria fazer, mas não tem coragem de fazer, né? Eu acho que o salário mínimo no Brasil deveria ser $2.000, tá? Não, $2.000 não, peraí. $1.000, né? Porque eles querem colocar um mínimo aqui de $100. $100? $100 dá para comprar o quê? Então, inflação medida, eu já falei, depois da queda em agosto, inflação oficial sobe em setembro, com influência da alta da conta de luz. A inflação oficial de setembro ficou em 0,48%, invertendo o comportamento de agosto, quando caiu 0,11% em 12 meses. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, a AMPLO IPCA, acumula 5,17% acima da meta do governo, que vai a 4,5% no máximo. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, dia 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O dado de setembro é o maior desde março, que é 0,56%, né? Então tá aí, ó, né? Tá aí, gente, a realidade é essa. Num governo que não assume que quer conter gastos, né? Um governo que não quer reduzir gastos, que não quer diminuir ministérios, né? Eu não sei por que 20 e tantos ministérios, Lula. Você é louco, né? O partido seu é mais louco ainda. Isso é só para apadrinhar e para acolher no seu bojo, né? Da sua corrupção e da corrupção desse governo do Brasil, né? Esses seus apadrinhados, que são a maioria são bandidos também, né? Infelizmente, a realidade que a gente vê, as luzes, né? As luzes são essas. Trading de energia no Brasil despenca com mudanças e restrição de crédito. O volume de energia negociada em contratos no Mercado Livre do Brasil despencou quase 40% neste ano, com negociantes inibidos por restrições de crédito e ainda tentando entender como operar diante de mudanças estruturais da matriz elétrica, que incluem a geração solar, a causa de forte volatilidade diária nas cotações. Bom, o trading de energia, todo mundo sabe, se você acumular energia, você pode até distribuir energia e vender energia. Mas o trading de energia está cada vez mais caro no Brasil, está subindo, nós precisamos construir mais energia limpa, né? Distribuir energia limpa para o povo brasileiro. Esse governo agora atual é inerte em relação à energia, né?
A gente o Brasil está crescendo, está progredindo, as pessoas estão trabalhando mais, está abrindo mais empresas, mas o fornecimento de energia ainda está pífio, né? Um governo pífio, né? Um governo ruim, um governo desgovernado, né? Um governo que não consegue fazer um acordo comercial com os Estados Unidos, com outros países, né? E que achar que vai vender para a China, vai vender melhor que vendia para os Estados Unidos. Não vai, meu querido. Você tem que fazer acordo sim com o Trump lá, o tarifaço do Trump. Tem que ir sim, tem que mandar gente especializada. E eu sou a favor de tirar esse Celso Amorim aí como diplomata brasileiro. Esse cara envelheceu, caducou, não sabe nem mais falar direito, só fala M. Eu vi a entrevista dele agora recente, né? Lá na Financial Times, na revista Financial Times. O cara não fala coisa com coisa, parece que ele tá gagá. Ele tá gagá, o tal do Celso Amorim. Então tira o Celso Amorim da liderança aí da diplomacia brasileira e bota um jovem, né? Um jovem formado aí em direito internacional de diplomacia, diplomata internacional. Um cara balizado, tem doutorado, mestrado, PhD, fora do país inclusive, entendeu? Porque o Celso Amorim já ficou caquético, tá caquético, é um velho caduco caquético, que só falou M na entrevista que ele deu ao Financial Times. Você lê a entrevista dele, o cara não fala coisa com coisa, parece que não tem nem conhecimento histórico, da história da economia, da história do mundo. Ele só fala M lá. Pelo amor de Deus, alguém tire o Celso Amorim da diplomacia brasileira. O cara tá gagá. Aí caducou. O conhecimento dele de economia e tudo mais caducou. Ele não está mais trabalhando com a realidade. Ele ficou fora de si. Né? Infelizmente, né? Nós estamos na mão de só, como eu falo sempre aqui, de gente incompetente. É um incompetente atrás do outro. Faz uma fila assim de incompetente e vai dar mais de, sei lá, 1000 e tantos pessoas que fazem parte da primeira, da segunda e da terceira executivos aí do governo nacional. Gente, é uma sumidade de incompetência nesse governo que Deus o livre, Deus nos livre e Deus os tenha, para bem longe de nós. Tá? Ninguém acerta as 6 dezenas, né, da Mega Sena, número 2.925. E o prêmio acumulou em 27 milhões para o sorteio do próximo sábado, dia 11, amanhã, né, dia 11. Números sorteados de ontem foram 07, 09, 12, 13, 24 e 27. Vou repetir, 07, 09, 12, 13, 24 e 27. Então acumulou. Ciência e tecnologia. Chaminés de fada. O que é isso? São registradas pela primeira vez no Brasil. Uma descoberta inédita revelou uma formação geológica rara no país, conhecida como chaminés de fada. A relíquia foi encontrada no nordeste de Goiás, próximo à divisa com o Tocantins e a Bahia. Depois eu vou investigar no Google o que é chaminé de fábrica, né? De fada. Chaminé de fada. Documentos do Word serão salvos automaticamente no OneDrive, é a nova tecnologia da Microsoft. Os aplicativos do Microsoft 365 já contam com uma opção para salvar no OneDrive, mas era necessário habilitar o recurso manualmente. Com o ajuste agora, qualquer novo documento do editor de textos já conta com a opção ativa. É possível confirmar o recurso na barra superior do Word, né, o programa de computador Word. Redemoinhos de poeira revelam ventos furiosos em Marte. Análise de 20 anos de dados orbitais mostra que os ventos em Marte são mais rápidos e abundantes do que se pensava anteriormente. Samarco, aquela empresa lá, né, que administrava aquelas minas lá em Minas Gerais. A Samarco adota a mineração sem o uso de barragens de rejeito. Após 5 anos paralisada, a mineradora iniciou a retomada das operações de 2020, com tecnologia de filtragem e empilhamento a seco dos rejeitos. A mudança representa um avanço tecnológico e ambiental, alinhado ao compromisso da empresa com uma mineração mais segura e sustentável. Até que enfim, né? Resolveram modernizar, né? Até que enfim. O mundo de tecnologia, nós estamos no século XXI e estavam usando tecnologia de rejeito, né? Século, não sei que século que é. Campeonato Brasileiro, Série B, 31ª rodada, Ferroviária
perdeu em casa para o Chapecoense. O Chapecoense só tá lá em cima, né? Tá em cima, vai voltar para a primeira divisão. Coritiba venceu o Atlético de Goiás, goianiense, né? Por 2-1 lá em Curitiba. E o Remo venceu por 2-1 o Atlético Paranaense. São times que ganharam. Cuiabá decepcionou mais uma vez em casa ontem, né? Perdeu, né? Perdeu o jogo aí para... Até esqueci o nome do time que perdeu. Perdeu de 1-0. Cuiabá tá um vexame. Cuiabá não tá merecendo voltar para Série 1, não. Série A, não. Tá feio, Cuiabá. Tá feio, feio, feio. Jogadores feios, ruíveis, ruim futebol. Técnico também parece que não sabe colocar na cabeça dos caras que eles estão... Cada partida é uma decisão daqui por diante. Só tem mais 8 rodadas, ou 7 rodadas, não sei. Eu acho que é 8 rodadas. Só tem mais 8 rodadas. Se eles não vencerem todas as partidas nessas 8 rodadas, eles não vão voltar para a primeira divisão. A verdade é essa. E a janela de transferência e você contratar novos jogadores já passou, já acabou. Então, o vai ou racha. Cuiabá tem que ir para a decisão, cara. Os jogadores não, parece que não entenderam até agora. Que eles são os decisórios na situação de cada partida, de cada jogo. Agora tem que ganhar fora de casa, tem que ganhar dentro de casa, tem que ganhar todos os jogos. Tem que ganhar, cara. Não tem como. Não tem mais negócio de empate. Não tem mais perder. Não tem mais isso, cara. Ou ganha ou ganha. Não tem mais outra conversa pro Cuiabá. Não vem mais com desculpinha depois do jogo, vem aquela entrevistinha cara de pau do técnico, cara de pau dos jogadores. O pessoal vai aqui, compra ingresso, vai assistir no Verdão, aí chega lá aquela decepção. O povo que foi assistir ontem a partida, anteontem a partida, foram lá no estádio. Chegou de lá todo mundo zombando. Eu falava, pela cara, eu gastei, eu trouxe minha família. Tem gente que levou a família toda, né? Para assistir o jogo. Chegou lá, aquela decepção. Perdeu de 1-0. Cuiabá é triste, cara. Eu não torço mais, tá? Eu sou cuiabano, mas eu não vou torcer mais para esse time aí, porque eu já sei que vai ficar na segunda divisão. Enquanto não mudarem a cabeça lá. Eu estou falando, tem que contratar psicólogo, psicóloga. Ou o treinador também tem que ser formado, ou estudou bastante psicologia para acabar, para entrar na mente dos jogadores e entender, cara, cada disputa é uma decisão. Vê a oportunidade, chuta para gol. Não fica enrolando, não fica tocando aquelas bolas. Tinha cara que estava andando no campo anteontem no jogo. Andando, pô. Ah, para com isso. Triste. A escalação da seleção. Ancelotti repete quarteto ofensivo com Vini, Rodrigo, Cunha e Estevão. O jogo está acontecendo nesse momento. Eu não sei como está acontecendo porque eu não acompanho mais a seleção. Tá. Pode até ganhar da Coreia, mas está junto da Coreia, cara. Coreia do Sul. Recuperação do desgaste da viagem. Bruno Guimarães. Desgastou na viagem. O cara foi de avião, velho. Mas teve desgaste na viagem. Rapaz. Os caras ganham um alto salário. Pode dormir no avião. Pode ser numa outra... desgaste. Conversa fiada, rapaz. Geração Nutella. Né? Desgaste da viagem. Bruno Guimarães é escalado no lugar de Lucas Paquetá. E Brasil jogará no 4-2-4 em amistoso com a Coreia do Sul nesta sexta-feira, dia 10, às 8 horas. Está acontecendo agora o jogo, lá em Seul. A Argélia se classifica à Copa de 2026 após a ausência das últimas 2 edições. A equipe da África do Norte garantiu a vaga após bater a Somália por 3-0 nas eliminatórias. Franca, agora basquete, tá? Franca vence Mogi em casa e fica a uma vitória do título paulista de basquete masculino esse ano. O time sofre no primeiro tempo, mas deslancha no fim para bater rival por 72-60 no Pedrocão, né? E abrir 2-0 na série final. Então o time de basquetebol masculino do Franca está chegando lá. Djokovic, era o tênis. Djokovic salva a sequência absurda de smashes e avança à semifinal em Xangai. Atual número 5 do mundo, levantou a torcida ao defender os golpes que são realizados sobre a cabeça do tenista. Em um movimento similar ao saque, Sérvio avançou à 80ª semi de Masters na carreira ao vencer o belga Zizou Bergs em sets diretos por 2-0. Com Flávia Saraiva, agora atletismo, né? Flávia Saraiva e calouras de 15 anos
Confederação Brasileira de Ginástica, é ginástica artística, tá? A Confederação Brasileira de Ginástica Artística, a CBG, anuncia equipes para o Mundial. Principal competição da modalidade depois das Olimpíadas será disputada entre os dias 19 e 25 de outubro em Jakarta, na Indonésia. Notícias internacionais. Ataque russo danifica porto e infraestrutura energética na região de Odessa, no sul da Ucrânia. Ofensiva com drones cortou fornecimento de energia para mais de 30 mil pessoas e incendiou diversos containers. Lembrando que agora vai ser o inverno lá na Ucrânia, né? Inverno que cai neve lá no hemisfério norte. Então os ucranianos vão sofrer muito aí por causa desses ataques. Então, os russos estão minando, né, as defesas ucranianas com esses ataques absurdos aí para deixar a população da Ucrânia em situação muito difícil nesse inverno. Putin admite que mísseis russos derrubaram um avião no Cazaquistão. A aeronave do Azerbaijão, Airlines IA de Baku, capital do Azerbaijão, para a capital chechena, Grozny, quando caiu em 25 de dezembro do ano passado, depois que drones ucranianos entraram no espaço aéreo russo, o que levou à morte de 38 pessoas inocentes que não tinha nada a ver com a guerra e que não tinha nada a ver com seu Putin. Isso é crime de guerra e seu Putin deve ser julgado no Tribunal Internacional, né, como foram os nazistas que fizeram a maldade na Segunda Guerra Mundial. Polônia aprova gastos históricos com defesa diante de ameaça crescente da Rússia. O parlamento da Polônia aprovou o orçamento do Estado para 2026 em primeira leitura nesta quinta-feira, dia 9. Este orçamento inclui gastos históricos com defesa nacional equivalentes a 4,81% do produto interno bruto, PIB, lá dessa região da Polônia, né? Da Polônia. Em déficit máximo projetado de 65 bilhões de euros, equivalente a 6,5% do PIB desse país. Retrato de Mata Harris, nazista. A Mata Harris, nazista, espiã do Terceiro Reich, é encontrada em Berlim após décadas desaparecidos. Entre 1939 e 1942, diplomatas, jornalistas estrangeiros e outros dignitários nazistas foram espionados sem saber por Madame Kitty, que era a Mata Harris, né? A Mata Harris lá, a espiã. Tinha espiã. Eles não sabiam. A Madame Kitty era espiã. Autor húngaro vence Nobel de Literatura por obra que reafirma o poder da arte. Segundo a organização, o trabalho de Laszlo Krasznahorkai é convincente e visionário em meio ao terror apocalíptico. Esse cara ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, tá? O Laszlo, ele na verdade é um húngaro, tá? E o Laszlo, com livros a respeito do que está acontecendo no mundo hoje, ele faz uma parábola nos livros. Eu quero ler o livro dele também. Segundo os caras que deram o Prêmio Nobel da Literatura para o Laszlo, o trabalho dele é convincente e visionário em meio ao terror apocalíptico. Quer dizer, está falando do tempo final, né? Dos tempos finais que nós estamos vivendo aí. Dizem que o livro é muito bom, eu vou procurar comprar esse livro e vou lê-lo esse ano ainda, se Deus quiser. Grupo terrorista Hamas declara fim da guerra e início de cessar-fogo permanente. Khalil al-Hayya, chefe exilado do grupo Hamas, disse que recebeu garantias dos Estados Unidos, mediadores árabes e Turquia de que o conflito terminou definitivamente. Então, para o Hamas acabou o conflito lá na faixa de Gaza e para os Estados Unidos também. Então, prisioneiros serão dados de volta, né? Os reféns estão sendo devolvidos e os prisioneiros de guerra que estavam em Israel, prisioneiros, serão todos eles devolvidos também. Membro do grupo terrorista Hamas diz que reféns devem ser soltos na segunda-feira. Então, dia 13, né? Segunda-feira agora, depois do dia da criança, dia 13, todos os reféns serão soltos. Osama Hamdan declarou que espera que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faça um anúncio sobre o fim da guerra na faixa de Gaza. Tem que acabar. Graças a Deus essa guerra acabou. Graças a Deus. Israel diz que assinou o rascunho final da primeira fase do acordo com o grupo terrorista Hamas. Informação foi dada pelo governo israelense antes da reunião do Gabinete de Segurança. Não está claro se o grupo palestino também fez a assinatura. Eu acho que sim, né?
Tem que acabar com essa guerra. O Netanyahu tem que entender que acabou, devolve os reféns, tira todos os soldados, toda a força de guerra de Israel lá da faixa de Gaza, tira todo mundo, cara, tira todo mundo. E agora a ONU e o mundo, inclusive Israel, tem que dar uma ajuda para a reconstrução de Gaza, né? Porque foi Israel que destruiu Gaza, provocado pelo Hamas, logicamente. O Hamas provocou, todo mundo sabe disso, né? Agora tem que reconstruir Gaza e dar uma vida digna àquela população tão sofrida que está passando fome lá. Fome e necessidade e outras mais, né? Então está na hora disso acabar, isso é barbárie, nós não podemos voltar aos tempos lá da pedra lascada. Então Netanyahu tem que entender isso aí. E depois vai ter eleições em Israel e que certamente o grupo de Netanyahu vai sair do poder. Porque o povo de Israel não quer um guerrilheiro no poder, ele quer um pacificador, quer um Salomão no poder em Israel. Nós não queremos um guerreiro no governo de Israel, nós queremos um pacificador tipo Salomão, tá? Pacificador, um homem pacífico, da paz. Nós queremos no governo de Israel agora, tá bom? Agora, imediatamente. O máximo possível de tempo, a gente tirar o grupo guerrilheiro que está lá e botar gente da paz, tá bom? Membro do grupo terrorista, então, não confirmou a assinatura, mas com certeza vai assinar, né? Essa assinatura aí. Já assinou, não está claro, mas hoje a gente vai ficar sabendo nos noticiários aí, noticiários internacionais, o que está acontecendo atualmente lá, nesses acordos que estão sendo feitos lá no Egito. Indonésia nega vistos para atletas de Israel participarem do Mundial de Ginástica Artística, que terá início em Jakarta no próximo dia 19. Declaração foi feita pelo ministro da Justiça da Indonésia, Hashrio Izzah Mahendra, segundo informações da agência Associated Press. Tufão atinge região de Ilhas Izu, no sul do Japão. A agência meteorológica do país aconselhou a população a sair de casa por risco de ventania. Terremoto de magnitude 7,4 atinge Filipinas. Alerta de tsunami é emitido. A agência sismológica recomendou que a população das áreas de centro, costa e sul do país se desloquem para locais elevados, bem altos, para não serem atingidos pelo tsunami. Estados Unidos da América enviaram 200 soldados para supervisionar situação em Gaza após acordo. Militares não atuarão no território palestino, mas devem se juntar a soldados de Egito, Catar, Turquia e provavelmente dos Emirados Árabes Unidos. Promotor diz que quase todos os suspeitos do triplo feminicídio ocorrido há 2 semanas na Argentina estão presos. Caso ganhou repercussão internacional após a divulgação nas redes sociais de imagens relacionadas ao assassinato e mutilação de 2 jovens e uma adolescente. Tem muito psicopata solto mundo afora, né? E essas coisas acabam sendo noticiadas, a gente fica sabendo aqui dessas barbaridades que estão acontecendo por aí. José Gerri toma posse como presidente interino do Peru. Chefe do Congresso tomou posse após destituição de Dina Boluarte do cargo e é o 7º presidente do país desde 2016. A votação e a cerimônia de posse ocorreram pouco depois da meia-noite de sexta-feira, dia 10, ocorrerá, né, que está ocorrendo hoje, não, de ontem para hoje, tá, aconteceu a cerimônia de posse lá do José Gerri, horas depois de blocos políticos apresentarem as primeiras moções para a destituição de Boluarte, alegando incapacidade moral. O Peru sempre teve esses problemas, né, de líderes corruptos, né? Nossa, como ali a corrupção também acontece muito no Peru. Congressistas do Peru pedem que o governo do Brasil não dê asilo a Dina Boluarte, tá? Cartas foram enviadas à Embaixada Brasileira após 4 pedidos de impeachment serem protocolados contra a presidente peruana. Ela tem que sofrer sanções lá. Lula não tem que se envolver nessa situação do Peru, não. Como se envolveu naquela outra questão lá. Então, não tem que dar asilo político para essa mulher, não. Pelo contrário, o corrupto tem que sofrer sanções no seu próprio país. Isso que é o quê? Soberania. Aí Lula não pode vir falar de soberania, né? Ah, soberania. Aí você vai buscar gente corrupta lá e trazer para o Brasil? Dar asilo aqui? Rapaz, tenha vergonha na cara, presidente Lula. Maria Corina, líder da oposição da Venezuela, vence Prêmio Nobel da Paz. Quem é Maria Corina?
Segundo o comitê da organização, a premiação foi concedida pelo trabalho incansável de Maria Corina na promoção dos direitos democráticos do país. Quem que é Maria Corina? É aquela líder política lá da Venezuela que combate Maduro, né? Que combate o Nicolás Maduro. Então Maria Corina recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Parabéns, Maria Corina, lutando pela democracia, pela soberania da Venezuela, né? Lutando pelas questões políticas realmente democráticas na Venezuela. Pelo povo da Venezuela, Maria Corina ganhou o Prêmio Mundial da Paz. Eventos históricos do dia. 1492, a tripulação do navio. O que aconteceu no dia 10 de outubro de 1492? A tripulação do navio de Cristóvão Colombo, o Santa Maria, tenta um motim. E se tivesse vencido esse motim, jamais teríamos descoberto a América, né? Colombo jamais teria descoberto a América. 1700, mas o Américo Vespúcio, sim, descobriu. Em 1780, um grande furacão mata de 20 a 30 mil pessoas no Caribe. 1822, acontece a primeira demissão de José Bonifácio de Andrada e Silva e Martim Francisco Ribeiro de Andrada no primeiro gabinete ministerial do Brasil. Após 48 horas, são readmitidos, atendendo às representações dos procuradores gerais e dos comandantes das guarnições sediadas no Rio de Janeiro. O Dom Pedro I demitiu o José Bonifácio e depois ele viu a merda que ele tinha feito, né? Tudo por causa de uma mulher, a Marquesa de Santos, né? O Brasil entrou em crise lá, o primeiro império do Brasil, né? Bom, você conhece a história, né? Eu acho que a maioria dos brasileiros conhece a história, já assistiram inclusive o filme Independência ou Morte, né? Com Tarcísio Meira, Glória Menezes, etc, etc, né? Aquilo é um retrato da nossa história, vergonhosa história, né? Nesse sentido aí. 1845, a Escola Naval dos Estados Unidos é inaugurada. 1846, Tristão, a maior lua do planeta Netuno, é descoberta pelo astrônomo britânico William Lassell. 1866, a Guerra do Paraguai, Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, é nomeado para comandante-chefe das tropas brasileiras. Ele consegue estupendas vitórias sobre as tropas paraguaias e o Brasil vence a Guerra do Paraguai, né? Isso em 1866. Em 1957, já depois da Segunda Guerra Mundial, 1957, o incêndio de Whitskell resulta no pior acidente nuclear da Grã-Bretanha. 1975, Papua Nova Guiné é admitido como Estado-membro da ONU. 1997, o voo Austral Linhas Aéreas 2553 um DC-932 cai e explode no Uruguai, matando 74 pessoas. 2003, cientistas testam a teoria da gravidade de Einstein através da sonda Cassini. E finalmente, 2007, Sheikh Muzafar Shukor torna-se o primeiro malaio no espaço a bordo da Soyuz TMA-11. Essas foram as notícias de hoje, sexta-feira. Que Deus abençoe você. Dê uma sexta-feira, sextou, uma sexta-feira maravilhosa e um fim de semana lindo, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Amanhã, sábado, nós não teremos notícias do dia, só a partir de domingo, tá bom? Tchau, tchau, um abraço para vocês, fiquem bem.